Lula planeja dar a sua cartada final contra Bolsonaro e disse em um encontro com Rodrigo Pacheco que a candidatura dele não é uma candidatura de esquerda, mas sim uma candidatura do Brasil. O ex-presidente planeja formar, entre aspas, o seu próprio centrão, com alguns partidos, como o PSD, o MDB e também o União Brasil. E Lula tem uma outra missão: não permitir que a sua militância seja desmobilizada. E você concorda que a candidatura do Lula não é uma candidatura de esquerda? Quero saber a sua opinião. E você acha que há um risco da militância ficar desmobilizada? Deixe também o seu like e se inscreva no canal, rumo à marca dos 170 mil inscritos. Falta um pouquinho mais de 1000 inscritos, então conto muito com você. E como nesse vídeo nós temos muitos assuntos para abordarmos, vamos começar do começo. O encontro que Lula teve com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Esse encontro aconteceu ontem. Lula e Pacheco são aliados em Minas Gerais porque o Rodrigo Pacheco é do PSD, o partido que Lula apoia localmente, tanto para o governo quanto para o Senado, porque Lula está apoiando a candidatura do Alexandre Calil em Minas Gerais, ele está bem atrás do Romeu Zema. Já fiz alguns vídeos comentando pesquisas de intenção de votos em Minas Gerais, vou deixar o link aqui no card. E também para o Senado, porque o candidato de Lula no Senado em Minas é o Alexandre Silveira, que é do PSD. O Alexandre Silveira era suplente do Antônio Anastasia, que foi reconduzido para o Tribunal de Contas da União, ou ele foi reconduzido para algum tribunal, e aí o Alexandre Silveira assumiu a posição da Anastasia e ele é o candidato do Lula ao Senado. E o Pacheco também é do PSD e ele é de Minas. Pacheco e Lula nunca haviam se encontrado antes, foi a primeira vez que eles se conheceram e Pacheco deu algumas garantias para o Lula de estabilidade política, principalmente a respeito do pleito e qualquer possibilidade de golpe de Bolsonaro, que a gente sabe que não vai acontecer, né, pessoal? E esse encontro também serviu para uma possível costura a respeito da recondução do Rodrigo Pacheco para ser presidente do Senado novamente. É claro que essa recondução do Pacheco esbarra em uma outra figura, que é Renan Calheiros. Renan Calheiros, ele deveria ter sido aniquilado em 2018 e não foi. E aí o que aconteceu? Ele ressurgiu muito mais forte como uma fênix das cinzas da política e pode agora em 2022 fazer barba, cabelo e bigode. E aí, quem vai segurar o Renan? Ninguém, porque o Renan tá potencializadíssimo com a sua atuação na CPI da pandemia. O Renanzinho, que é o filho do Renan Calheiros, já tá virtualmente vencedor para ser novo senador por Alagoas. E o Paulo Dantas, que é o candidato do Renan Calheiros em Alagoas, está liderando as pesquisas. Tá ali próximo do Fernando Collor, mas no segundo turno, ao que tudo indica, Paulo Dantas será o vencedor, pelo menos por enquanto. E se o Renan Calheiros conseguir fazer o filho dele ser senador, conseguir que o seu candidato seja governador de Alagoas e principalmente se ele conseguir massacrar a Simone Tebet no próprio partido, já que ambos não se bicam muito e a candidatura de Simone Tebet tá patinando, o Renan fica muito fortalecido e aí vai ser difícil tirar a presidência do Senado dele, caso ele queira. Mas aí a gente tem que ver o que vai acontecer. E por falar em Simone Tebet, o que você acha de toda essa costura? Antes de falarmos de Simone Tebet, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. A candidatura da Simone Tebet é um ponto que o Lula também quer rifar, porque o Lula, apesar de ter apoios locais do MDB, como no caso do Renan Calheiros, o Eduardo Braga também no estado do Amazonas, a Simone Tebet ela é a candidata do partido nesse momento. E a Simone Tebet ela só está sendo candidata à presidência da República porque a Tereza Cristina, que é do PP, deputada federal, ex-ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, ela está muito fortalecida e muito bem cotada para ser senadora pelo Mato Grosso do Sul. E como a Simone Tebet é a atual senadora pelo Mato Grosso do Sul e não vai conseguir novamente o posto de senadora, porque se ela disputar ela vai perder para Tereza Cristina, ela precisa de uma saída honrosa. E a saída honrosa seria disputar a presidência da República e perder. Simone Tebet tem em torno aí de 1% das intenções de votos. E o MDB, na figura do Renan Calheiros, do Eunício, eles já estão articulando uma retirada da candidatura de Simone Tebet para compor com o Lula. E isso aumentaria as chances do Lula de vencer o pleito no primeiro turno. E aí nós temos vários pontos derivados disso que nós temos que, obviamente, discutir, inclusive a fala do Lula sobre a campanha dele não ser uma campanha de esquerda, mas sim uma campanha do Brasil. Mas vamos começar com a fala do Lula sobre a possibilidade de golpe e por que ele quer vencer, por que ele tem que vencer o pleito no primeiro turno. Essa é uma fala, pessoal, para mobilizar a própria militância do Lula. É isso que ele está fazendo. Porque como o Lula está muito na frente do Bolsonaro, em várias pesquisas, em todas as pesquisas, né, e algumas apontam que ele vence no primeiro turno, a militância pode ficar desmobilizada.
E ele sabe que isso é muito perigoso. Porque uma campanha, o que move a campanha política é a própria militância. É a militância que puxa o candidato, é a militância que vai, fala com a base, posta na rede social, conversa com os familiares. E se a militância começar a perceber, olha, já tá muito fácil o jogo, Lula já ganhou, ela pode relaxar. E isso o Lula não quer de modo algum. Tanto que internamente no PT, eles evitam demais o clima de já ganhou. Inclusive o Lula. Então o Lula fala, nós precisamos vencer no primeiro turno para evitar o golpe. Então ele dá estímulos, energia para que a militância continue atuando para ela não ser desmobilizada. Ainda mais para não desmobilizar a militância a respeito dos encontros que o Lula tem feito com o mercado, com políticos de esquerda, com políticos mais à direita, com políticos de centro. Então ele tenta mobilizar a militância falando em vencer no primeiro turno, temos que vencer para evitar golpe. Mas o Lula sabe que não vai ter golpe nenhum. E o próprio Lula sabe que é um pouco difícil, talvez, vencer o primeiro turno, apesar das pesquisas mostrarem que ele está tendo grandes chances dessa vitória. Então ele está apenas mobilizando a militância. Agora, aquele receio do Lula, do Auxílio Brasil, não acredito que vá se confirmar com o APEC das bondades por conta de várias conjunturas locais, nacionais, que nós estamos tendo. Então esse receio do Lula, do Bolsonaro crescer um pouquinho, pode até crescer, Bolsonaro pode ir ao segundo turno, mas, sinceramente, é muito pouco provável que o Bolsonaro consiga virar o jogo. Ele não vai virar o jogo, mesmo com a PEC das bondades. E aí eu já fiz um vídeo explicando todo esse receio do Lula e por que não precisa ter medo algum do Bolsonaro. Eu vou deixar o link aqui no card para que você possa acompanhar e eu quero que você se inscreva no canal se você chegou até aqui. Agora, a fala do Lula, dizendo que a candidatura dele não é uma candidatura de esquerda, mas uma candidatura do Brasil, ela é muito, como posso dizer, coerente com aquilo que o Lula já tem apresentado desde o final do ano passado. Essa campanha, pessoal, ela é o grande ocaso do Lula. É a despedida do Lula do cenário político, porque ele já falou que não tem intenção de disputar 2026. E dessa vez, a respeito de pleito, eu dou o meu voto de confiança ao Lula, porque ele já vai estar com mais de 80 anos. Ele não vai ter energia para disputar. E se ele vencer o pleito, depois de ter sido preso em 2018, derrotando o Bolsonaro, seria o grande fechamento da trajetória do Lula. E ele já falou que essa campanha é uma campanha diferente. Essa é uma campanha de mobilização, essa é na verdade um grande movimento do Lula de reconstrução do Brasil. Por isso que ele está trazendo o Geraldo Alckmin, trouxe no caso o Geraldo Alckmin para ser o seu vice, mostrando que o Alckmin é a nova carta aos brasileiros. Não é um governo de esquerda, não é um governo do PT, mas um governo de todos, diferentemente do governo Bolsonaro, que é um governo segregador. Bolsonaro governa somente para aqueles que lhe são fiéis. Bolsonaro governa somente para o seu público. Essa é uma estratégia do Steve Bannon. É uma estratégia do Bannon, não governo para todo mundo, governe somente para os seus apoiadores, porque isso fica muito mais fácil depois para você vencer novamente o pleito. E aparentemente deu certo essa estratégia até certo ponto, porque com 30% que o Bolsonaro manteve de aprovação desde o início do governo, ele conseguiria ir ao segundo turno. E até o momento parece que ele vai conseguir sim ir ao segundo turno. Agora, vencer, ele apostava no antipetismo, que não se configurou porque o antibolsonarismo ficou mais forte. Então esse governo Lula, esse eventual novo governo Lula, é um governo de pacificação e um governo de reconstrução do país. Então Lula quer fazer o seguinte, eu cheguei até aqui, eu reconstruí o Brasil, eu criei as bases necessárias para colocar o país novamente nos trilhos e agora eu me retiro. Seria o pôr do sol da campanha do Lula. Só que para conseguir fazer isso, ele precisa de uma grande aliança. E aí, por isso que ele está tentando fazer esse novo centrão, esse neocentrão, esse centrão lulista que nós vamos falar agora. Mas você acha que o Lula vai disputar em 2026? Ou esse é o encerramento da vida pública do Lula? Coloque nos comentários e também, claro, se inscreva no canal. Essa história aí do novo centrão do Lula já vinha sendo discutida desde há um tempo e eu até inclusive falei para vocês. O Lula ele quer fazer uma grande composição, um grande movimento, não com alianças políticas como é agora, mas um grande movimento de participação. Pessoas em conjunto, apoio para essa reconstrução do país. Por isso que ele fala, não é uma candidatura de esquerda, mas uma candidatura do Brasil. E ele sabe que vai ter muitas dificuldades caso ele precise se aliar mais uma vez ao PP, ao PL, ao Republicanos, o centrão que está com o Bolsonaro. Então o que ele está tentando fazer? Criar um novo movimento dentro do Congresso, com alguns partidos. Além dos partidos de esquerda, o Lula quer trazer para esse seu movimento o MDB, do Renan Calheiros, o Eunício e de vários outros políticos já bastante experientes. Também o PSD, do Gilberto Kassab, do Rodrigo Pacheco também. Uma parcela aí do União Brasil. Porque apesar de Democratas, o antigo PFL, ser um adversário histórico do Lula, o Lula sabe que a União Brasil
do Luciano Bivar e o próprio Luciano Bivar detesta o Bolsonaro. Então uma parcela do União Brasil pode demandar para esse lado do Lula e também alguns políticos do PSDB. Tanto que o Geraldo Alckmin era do PSDB, o Lula conversa com o Arthur Virgílio, com o José Serra, então ele tenta criar essa grande composição para se opor ao centrão do PL, do Republicanos e também do PP. Será que isso vai dar certo? Vai depender muito das costuras. Mas aí o Lula quer um grande centrão do Lula, um grande centrão lulista, para evitar ter que fazer essas negociações, como o Bolsonaro está fazendo, via orçamento secreto, para políticos como o Arthur Lira. Vai dar certo? Nós temos que ver. Mas ele já começa a fazer toda essa costura, toda essa construção desse novo movimento.